Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje então vai ser a última aula de Física 1. Para terminar, falaremos do tópico de dinâmica de rotações, que envolve os conceitos de torque, momento de inércia, momento angular, rolamento principalmente, e conservação de momento angular, etc. Na aula passada, nós falamos um pouco sobre a definição de um corpo rígido, e eu queria complementar essa aula dizendo que uma definição melhor seria dizer que um corpo rígido é qualquer corpo que nós consideramos que a distância entre um par de partículas aleatório que você selecionar do corpo é sempre fixa e imutável, não importa o par que você escolha. Na prática não ocorre isso perfeitamente, porque existem certas deformações que ocorrem nos corpos que mudam um pouco esse padrão. Por exemplo, uma barra de aço pode ter uma certa deformação, uma força externa ou por dilatação térmica. O contato, a colisão entre duas bolas de bilhar gera uma certa deformação entre elas, embora não seja perceptível ao olho nu, é uma deformação muito pequena, mas há essa deformação. No entanto, fazendo certas aproximações, ou talvez gambiarras, como muita coisa tem na física, podemos considerar que o corpo é líquido. Bom, temos então o primeiro conceito, que é o conceito de momento de inércia, definido pela letra I. O momento de inércia de um corpo é definido pela somatória de M, I, R, I ao quadrado. O que isso aqui quer dizer? Um corpo tem uma certa massa, esse R é a distância do eixo de rotação. Por exemplo, eu tenho uma barra aqui, ela está fixada no centro, tá? Um prego nela. Só que ela pode rodar como se fosse um ponteiro de um relógio. Ela roda ou para esse lado, ou no sentido anti-horário ou anti-horário. Horário ou anti-horário. Só que acontece, esse ponto é fixo. Então a barra ela tem um certo momento de inércia, que faz com que ela... Esse momento de inércia, na real, ele é uma propriedade que depende da geometria do material. Por exemplo, é parecido com, vocês vão ver mais para frente, em elétrica, com um capacitor, que a capacitância muda conforme a geometria do capacitor, seja de placas paralelas, cilíndrico, esférico, etc. Aqui é parecido. Então, cada geometria esférica, cilíndrica, tem um certo momento de inércia, que é tabelado, porém, cada um tem uma certa demonstração, usando a geometria dele. Mas isso aqui não importa. O que importa, por enquanto, é vocês entenderem que o momento de inércia é uma propriedade de um corpo que, na dinâmica de rotações, está inerte. E nós podemos, de forma análoga à dinâmica não rotacional, nós podemos calcular a energia cinética através do momento de inércia. Então, o K seria, então, somatório de meio MI. Só que, como estamos falando de rotações, que envolve movimento circular, nós temos que colocar a velocidade do movimento circular, ou seja, velocidade angular. Nós já vimos em aulas anteriores. Ou seja, ômega V igual a ômega R, ou seja, a velocidade vai ficar então ômega RI quadrado, que é igual a meio, tira o ômega daqui, vai ficar então meio de ômega ao quadrado, RI ao quadrado.
No entanto, aqui o somatório de M, R, I quadrado. Só que isso aqui nós já definimos como momento de inércia. Então, podemos definir então a energia cinética na dinâmica de rotações como nada mais nada menos que meio de I ômega ao quadrado. De forma muito semelhante à energia cinética normal, não rotacional, que é mv quadrado por 2. O momento de inércia ele também pode ser definido na forma integral, porque o somatório, nesse formato, eu estou somando quantidades escalares, ou seja, não contínuas, não infinitesimais. Por exemplo, ΔX, ΔV, etc. Agora, se eu quiser representar com cálculo diferencial integral, eu represento I é igual a integral de R ao quadrado dn, sendo que densidade ρ é igual a dm dv, ou seja, dn igual a ρ dv. Colocando então esse dm aqui na forma, ficaremos com integral r ao quadrado ρ dv. Esse R nada mais é que a distância do eixo de rotação até um elemento infinitesimal de massa dn. Vamos supor que eu pegue um quadradinho, um cubo minúsculo de área, de volume, que tem uma certa massa muito pequena, infinitesimal dn. Esse cubo tem uma certa distância do eixo de rotação R, que é representada pela letra R. Temos agora uma parte importante, que é o chamado Teorema dos Eixos Paralelos. Teorema dos Eixos Paralelos. Bom, nós já vimos que I é igual a integral de R ao quadrado dm. Só que, como eu pego esse R, depende da geometria do problema, se eu pegar uma geometria de uma circunferência, por exemplo, eu tenho 1 vezes x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado dm. Bom, desenvolvendo então, isso aqui é um produto notável básico, né? Quadrado primeiro menos 2 vezes
um vezes o outro, menos mais o quadrado do segundo. Então, vamos lá, igual, isso aqui tudo I é igual integral x quadrado mais y quadrado dm menos 2a integral x dm menos 2d integral y dm mais integral de a quadrado mais b quadrado d. Bom, lembra que eu falei na aula de centro de massa que não necessariamente o centro de massa coincide com o centro de gravidade e o centro geográfico de um corpo? Então, por exemplo, o centro de massa dessa barra, que está fixada no meio, pode estar aqui, no centro de massa. Então, nós temos uma grandeza que a gente vai chamar de H, que ela não é a distância de um ponto qualquer ao eixo de rotação, ela é a distância do centro de massa ao eixo de rotação. Com isso, então, podemos simplificar esse teorema como momento de inércia é igual a momento de inércia do centro de massa mais mh quadrado. Como queríamos demonstrar. Bom, agora vamos então definir uma nova grandeza, que é o torque. Torque é uma grandeza que talvez não é tão fora do nosso cotidiano assim, porque, por exemplo, quem trabalha com mecânica sabe o que é o torque, porque, por exemplo, você vai trocar um pneu, você tem a chave lá que você vai girar e fazer uma rotação, e dependendo do torque, é mais fácil levantar um carro ou o pneu do carro para tirar do que outra chave. O torque nada mais é que a capacidade de uma força de fazer um objeto girar, só que esse giro é em torno de um eixo de rotação fixo. Então, por exemplo, novamente eu tenho uma barra fixada aqui, eu aplico uma força aqui, ela vai girar no sentido anti-horário. Essa força vai gerar um torque, e o torque é definido pela letra tal, que é a distância do ponto de aplicação da força até o eixo de rotação, R, produto vetorial com a força. Agora, lembrando que força é igual a massa vezes aceleração,
Portanto, torque é igual a força vezes R é igual a massa vezes aceleração vezes R. Só que, de novo, nós estamos num movimento circular. Logo, a aceleração ela não vai ser linear, ela vai ser radial. Então, lembramos do alfa da aceleração radial. Alfa é igual a R. Logo, isso aqui vai ser, então, torque M vezes alfa ou seja, torque é massa vezes R ao quadrado vezes alfa. No entanto, lembrando que mR ao quadrado é um momento de inércia. Logo, podemos simplificar isso ainda mais, o torque sendo momento de inércia vezes aceleração radial. Bom, de forma análoga à dinâmica não rotacional, nós também podemos trabalhar com trabalho e energia, sendo que o trabalho continua sendo a variação da energia cinética, que é a energia cinética final menos inicial, ou seja, trabalho é igual a I ômega quadrado sobre 2 menos I ômega zero quadrado sobre 2. Ou então, o trabalho que é definido na dinâmica não rotacional como a integral da força dx, ou dl, dr, tanto faz, um infinitesimal de comprimento ou distância, pode ser definido aqui como a integral do torque, só que, como é um movimento circular, angular, o infinitesimal vai ser um ângulo, não vai ser um comprimento linear. Então, d θ até θ1. Ou seja, trabalho é igual a tal variação do ângulo. E, de forma análoga, potência, que é a derivada do trabalho em relação ao tempo, nada mais é que torque vezes velocidade angular, já que na dinâmica não rotacional era a força vezes a velocidade linear. Bom, e para finalizar, então, o último tópico de física 1, rolamento. Rolamento nada mais é quando você tem um objeto, normalmente um cilindro, sério, que
ele faz um movimento em que, por exemplo, eu tenho aqui um cilindro visto do ponto de vista lateral, né? E como ele faz um rolamento, ele não faz um deslizamento, cada ponto do cilindro encosta no chão apenas em um único ponto. Ou seja, vamos supor que dividimos o círculo do cilindro em 30 pontos. Cada um dos 30 pontos só vai encostar em um ponto específico do chão. Por quê? Se, por exemplo, um ponto, vamos supor que dos 30 pontos, 15 pontos fizesse o rolamento e 10 pontos, e um ponto, e o 16º ponto fizesse o deslizamento, ou seja, você veria um cilindro rolando e depois ele deslizando, como se fosse uma caixa deslizando numa rampa. A superfície que encosta na superfície de contato é sempre a mesma. Então, uma característica do rolamento é esse. Que todos os pontos só encostam em um único ponto da superfície. Senão, não seria um rolamento, seria um deslizamento. E nós podemos dividir esse movimento em dois movimentos. Um rotacional e outro translacional. O rotacional seria, por exemplo, de um ponto aleatório na superfície. Qual o movimento que esse ponto P aqui vai fazer? Ele vai fazer um movimento parecido como vai fazer um movimento oscilatório. Só que o centro de massa, que no caso estamos considerando que o centro de massa coincide com um centro geográfico, o centro de massa ele vai fazer um movimento simplesmente numa reta. Então, o rolamento é um movimento muito interessante que pode ser dividido no movimento rotacional do ponto externo e movimento translacional do centro de massa. A energia cinética do rolamento ela é momento de inércia vezes ômega ao quadrado sobre 2. No entanto, esse momento de inércia aqui, do ponto P, ele é definido por I do centro de massa mais mR ao quadrado no caso da superfície cilíndrica. Se a roda não desliza, nós temos o atrito estático de um rolamento suave que tem uma aceleração do centro de massa definido por αe, ou seja, movimento angular. Se a roda desliza, o atrito é cinético e não temos rolamento suave. Qual a diferença de atrito estático e cinético? O atrito estático, ele é o atrito que você tem que vencer para, por exemplo, o atrito estático do chão. E eu tenho uma caixa que eu quero empurrar com o pé. Eu tenho que vencer o atrito estático do chão para a caixa conseguir se movimentar. Agora, uma vez que a caixa está em movimento, por exemplo, numa rampa, a rampa vai exercer um certo atrito cinético de forma a querer parar o movimento. Só que esse atrito já é com o objeto em movimento. Já que falamos tanto de plano inclinado, vamos então
ver aqui a dinâmica das forças no plano inclinado, no caso do rolamento. Bom, nós temos a força-peso, FG, só que essa força-peso pode ser decomposta nas suas componentes, ou seja, F seno θ e F cosseno θ aqui nós vamos ter uma força de atrito cinética, né? Fs. E aqui vamos ter a força normal. A força normal nada mais é que o par ação e reação da força-peso no caso que o objeto está no chão, está em contato com alguma superfície. Então é a reação da superfície a um determinado corpo. Então essa força de atrito cinética, vou chamar aqui de FAT, para facilitar, menos essa força aqui, porque as duas estão na mesma direção. Então, fazendo o diagrama de forças, uma menos a outra, só que eu já vou decompor esse F em massa de aceleração, no caso, aceleração da gravidade. Então, menos mg, seno de θ, é igual a força resultante, que no caso é a massa total, divisão, vezes a aceleração do centro de massa, já que estamos no rolamento. Bom, o torque do sistema é uma força vezes a distância ao eixo de rotação. No caso, o eixo de rotação é o centro da esfera, do cilindro que está projetado como se fosse um círculo. Então, a distância é o próprio raio do círculo. Então, ficaríamos com R vezes FAT S é igual a momento de inércia no centro de massa vezes alfa, que é a aceleração angular. Bom, agora é só combinar as duas formas, isolar a força de atrito cinética aqui, passar um R dividindo, e colocar aqui. Nós podemos achar então a aceleração do centro de massa, que é o que importa, como menos G, vou apagar aqui porque a fórmula é grande. Menos G seno θ sobre 1 mais I do centro de massa sobre M R ao quadrado. Essa é a fórmula da aceleração do centro de massa no rolamento num plano inclinado. Bom, e para fechar então, último conceito, momento angular.
O momento angular é uma grandeza que só existe na dinâmica de rotações e ele é definido pela letra L minúscula e é vetorial. E ele nada mais é que um momento linear, que é equivalente à quantidade de movimento no ensino médio, produto vetorial com a distância ou eixo de rotação. Então, se fizermos o produto vetorial, nada mais é que você pegar dois vetores e o produto vetorial entre eles vai ser um vetor perpendicular aos dois. Então, por exemplo, o vetor P, o vetor R, o vetor perpendicular seria o R. Então, ficaria como a regra da mão esquerda no eletromagnetismo. Né? Então, ficaria algo assim. Eu tenho aqui o vetor P, o vetor R e o vetor R. Lembrando que o momento linear é massa vezes velocidade, ou seja, fica massa escalar, então momento de produto vetorial, velocidade, produto vetorial com R. Só que isso é o momento angular de um corpo. Se eu quiser fazer a somatória dos momentos angulares, eu calculo então o momento angular total, que é L1 mais L2 mais quantos tiverem até Ln. Ou também como a somatória dos momentos angulares. No entanto, é mais interessante para a gente trabalhar com a variação do momento angular no tempo, ou seja, dL dt. Que é a somatória I igual a 1 Tn da soma da derivada de cada momento angular componente do momento angular total. Logo, isso aqui é somatória I igual a 1 Tn do torque resultante em si. Ou seja, a variação do momento angular nada mais é que o próprio torque. Que pode ser escrito, o torque resultante, no caso, né? Como a variação do momento angular. Que nada mais é que a segunda lei de Newton, só que para rotações. E por fim, última fórmula do curso de Física 1. Lembrando que, normalmente, podemos definir uma grandeza vetorial as suas componentes em x, y, z. No entanto, muitas vezes, só uma dessas componentes realiza trabalho, as outras são zero. Então, normalmente, nós pegamos só a componente que realiza trabalho, que é interessante para o nosso estudo.
Então, vou pegar aqui no caso LZ, que é igual somatório de igual a 1 até N, LI Z, que é igual somatório de igual a 1 Tn, variação da massa 1, V1, R perpendicular I. Lembrando que se o momento angular é definido pela momento linear MV, produto vetorial com R, nós aqui estamos considerando a variação, o somatório, então consideramos a variação da massa e velocidade vezes todos os índices do R perpendicular. Isso aqui vai ser então somatório I é igual a 1 tem delta I LI. Só que velocidade, como estão em rotações, pode ser definida pelo ômega, que é ômega v RI de novo, lembrando, temos aqui RI ao quadrado vezes massa, ou seja, massa vezes R I quadrado. O que é MR quadrado mesmo? Próprio momento de inércia. Ou seja, mais uma relação L, momento angular, é igual a I ômega. E esse momento angular, assim como a energia mecânica na dinâmica não rotacional, ele se conserva. Ou seja, momento inicial é igual ao momento final. Logo, se ele se conserva, a variação dele é zero. Ou seja, a derivada dele é zero. Então, dl dt é igual a zero. Então é isso. Com isso, acabamos Física 1. Foram 8 páginas, mais ou menos, de um caderninho meu, que eu tenho muito tempo. Isso é só Física 1, terceiro período de Física. Se preparem para a Física 2, que são 26 ou 28 páginas do caderninho. Então é isso, obrigado a todos que assistiram, até mais.